Hoje, sábado, dia 4 de novembro, o trecho que a igreja coloca para nós do Evangelho é de São Lucas, no capítulo 14, versículo de 7 até 11. Interessante, era novamente um sábado, como o Evangelho de ontem, em que Jesus foi almoçar na casa de um fariseu. O fariseu era aqueles judeus, né, que seguiam rigorosamente as leis de Moisés, todas aquelas inúmeras prescrições, né? Bem, então, Jesus percebeu que muita gente ia lá ocupar os primeiros lugares, né, naquele banquete do fariseu, né? Então, Jesus começou a falar para eles e disse: olha, não façam isso. Quando vocês forem convidados para uma festa, um banquete, não vão lá procurar sentar lá no primeiro lugar, não. Porque, sabe, pode chegar alguém mais importante do que você, e o dono da festa dizia: meu amigo, olha, chegou aqui uma pessoa importante, por favor, dê o lugar para ele, vá lá para trás. E Jesus disse: você vai ficar com vergonha, ok? E aí Jesus ensina a humildade, né? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E ele fala: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem são esses últimos que serão os primeiros? Os humildes, os humildes. Meus irmãos, o pior pecado que existe, não tenha dúvida, é a soberba, é o orgulho, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, jactância. Veja quantos filhos tem a soberba. Aquele que se acha o bom, ele quer falar na frente de todo mundo, não aceita a sugestão dos outros, né? É o orgulhoso, é o vaidoso, é o autossuficiente, é o exibicionista, né? Jesus disse: não, vamos ser humildes. O mundo, meus irmãos, se perdeu por causa da soberba de Adão e Eva. Os anjos maus se perderam por causa da soberba dos anjos, que quiseram ser como Deus. Não se aceitaram como criaturas, quiseram ser como Deus. Está lá no profeta Jeremias, né? 2:20, não vos servirei. Se recusaram a servir a Deus, porque quiseram ser Deus. E foi essa tentação que exatamente vieram trazer para Adão e Eva, né? Lá no paraíso terrestre, a serpente disse para Eva: o quê? O Senhor disse que você não pode comer essa fruta? Esse Deus é maldoso, ele sabe que o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Então Adão e Eva acharam que, desobedecendo a Deus e obedecendo ao demônio, iam ser como deuses. Que fantasia louca! Desde quando a criatura pode ser o Criador? Desde quando a criatura pode ser Deus? Não é? Mas, no entanto, entrou aí o pecado. Por isso, meus irmãos, que a humildade, que é o reverso da soberba, é a maior virtude, né? O Papa Leão XIII escreveu um livro maravilhoso sobre a humildade, a importância da humildade, né? Jesus diz: quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Veja, meus irmãos, por que Nossa Senhora foi a escolhida de Deus? Por ser a mais humilde criatura que ele encontrou. Ela fala no Magnífica, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Ela se fez serva do Senhor. Serva quer dizer escrava, meu irmão. Escravo. O escravo não tinha direito a nada naquele tempo, nem direito à vida. Era comprado e vendido em praça pública. E Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava. Ou seja, eu não tenho vontade. Eu faço o que o Senhor quiser. E Jesus também se fez escravo. São Paulo diz: se fez escravo por nós. Vendido por 30 moedas, morreu numa cruz, obediente até a morte e morte de cruz, para nos salvar. Então, meus irmãos, a soberba nos perdeu e a humildade nos salvou. Sejamos humildes.